Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, meu amigo, minha amiga. Neste momento eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que trata sobre como recuperar meu casamento, minhas finanças e minha saúde. Talvez você aí perdeu, o seu casamento, talvez você aí está com problema financeiro, está com muitas dívidas para pagar e não sabe como sair desse problema e está procurando uma solução. Talvez você também esteja com problema de saúde, você que procurou aí como recuperar a minha saúde e chegou a esse vídeo. Eu quero dizer para você que Deus tem um livramento para a sua vida, que se você ficar nesse vídeo até o final, você vai entender a mensagem que Deus tem para a sua vida, a orientação, a direção e a solução para os seus problemas, amém? Porque Deus não quer que você continue sofrendo, meu amigo, minha amiga. Deus tem vida e vida abundante em todas as áreas da sua vida. Então, se você obedecer, ouvir a voz do Senhor e obedecer, certamente Deus vai te abençoar e vai tirar você desses problemas. Deus vai restaurar a sua vida. E hoje nós vamos meditar um pouco ali na história de Jonas. Recebeu um chamado de Deus, só que ele não quis cumprir esse chamado, fugiu da presença de Deus, correu, do chamado, foi fazer aquilo que ele achava que era melhor, e Deus enviou um corretivo para ele, Deus fez com que Jonas fosse jogado no mar, e que um grande peixe o engolisse, ficasse com ele, no fundo do mar, por 3 dias e 3 noites. Depois, Jonas foi jogado na praia por esse peixe, e Jonas, arrependido, coração transformado, foi fazer o que Deus pediu para ele fazer. E há alguns versículos nessa história que eu quero enfatizar para que você entenda o que Deus quer fazer na sua vida, a fim de te dar esse livramento e restaurar o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado, as suas finanças e a sua saúde. Amém? Então vamos lá. O primeiro versículo que eu separei é no capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Jonas fugiu da presença do Senhor, comprou uma passagem e entrou no navio e foi para o alto mar. Só que Deus, para corrigir Jonas, enviou uma tempestade. Enviou um grande vento, um forte vento, e fez no mar uma forte tempestade. Então a sua vida, você estava caminhando na desobediência, caminhando contrário à vontade de Deus. Talvez você fale, meu cônjuge me traiu, meu sócio me traiu, me deixou aqui com todas as dívidas para pagar. Talvez, eu achei que estava tudo bem com a minha saúde, agora eu estou com esse problema de saúde sério aqui. Meu amigo, nada acontece por acaso. Nós colhemos tudo aquilo que semeamos. Então, se você está colhendo isso hoje, foi porque no passado você semeou isso com as suas atitudes. Nós temos que ser muito realistas. Nós temos que ser verdadeiros. Nós precisamos nos autorresponsabilizar por tudo que acontece em nossas vidas. Se você rejeitar e não se autorresponsabilizar, você nunca vai amadurecer. Você precisa se autorresponsabilizar e entender que tudo que acontece na sua vida foi porque você semeou isso. E não adianta você culpar outros, você tem que se autorresponsabilizar e dizer para si próprio: eu errei, eu falhei, eu pequei, mas agora me levantarei, mas agora irei buscar a Deus. E certamente o Senhor vai me perdoar os pecados e vai me purificar, me santificar, me tirar dessa situação. É assim que um homem, uma mulher madura faz. Ela reconhece, a pessoa reconhece que errou, que falhou
entendeu? Se levanta e busca o conserto. Ela não fica se lamentando e nem colocando culpa nos outros. Jonas tomou uma decisão e Deus não se agradou da decisão de Jonas e para corrigi-lo mandou um grande vento naquele mar para tocar aquele barco, para fazer com que aquele barco tremesse. Então, Deus faz isso. O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. Então não foi o diabo, não foi o líder, não foi o sócio, não foi ninguém, foi o próprio Deus. Ali não foi aqueles homens de Nínive que produziu isso, perseguiu Jonas. Não, foi o próprio Deus, porque Jonas estava em desobediência. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então Deus mandou aquela tempestade, a tempestade veio sobre o navio e o navio estava a ponto de quebrar. Não quebrou. Você tem esperança. As coisas não estão totalmente perdidas, meu amigo, minha amiga. Nem tudo está perdido. Talvez você esteja aí, meu casamento perdeu. Não. Tem restauração para o seu casamento. Mas ele ou ela já casou com outra pessoa. Ele ou ela já tem outra pessoa. Irmão, minha amiga, meu amigo, não interessa. Para Deus não existe impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. E se Deus está falando para você que vai restaurar o seu casamento, se Deus está falando para você que vai abrir as portas para que você prospere financeiramente, que Ele tem um grande projeto financeiro na sua vida, vai acontecer. Se Deus está falando que vai curar as suas chagas, as suas enfermidades, Deus vai libertar você dessa doença, Deus vai. Por mais que pareça que não vai, por mais que pareça que vai quebrar, entenda uma coisa, Deus tem um controle sobre tudo e nada foge do controle de Deus. Jó disse, bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, entenda uma coisa, aquele navio estava a ponto de quebrar-se, mas não quebrou. O seu casamento está a ponto de acabar. A sua esperança está a ponto de acabar, mas não acabou, assim diz o Senhor. A sua empresa está a ponto de quebrar, mas não quebrou. Deus é contigo. A sua saúde, você está a ponto de ter uma terrível notícia, a ponto de morrer ou perder um ente querido. Mas o Senhor está falando, ainda há esperança. Ainda há esperança. Os marinheiros temeram aquele vento e clamaram. Os marinheiros clamaram aos seus deuses. Os marinheiros ali buscaram ajuda nos seus deuses. Coisas que nós cristãos não devemos fazer. Não fique procurando ajuda de homens, mulheres, conselheiros aí que não podem fazer nada por você, meu amigo, minha amiga. Não fique contando seus problemas para todo mundo. Leva os seus problemas para Deus. Como diz o Senhor Jesus, como ensina o Senhor Jesus na oração do Pai Nosso, ele diz, quando entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai em secreto, que o seu Pai recompensará você publicamente. Os marinheiros temeram o grande vento e aquela tempestade e foram clamar a quem? Aos seus deuses. Porque aqueles marinheiros eram gentios, não conheciam a Deus. Aqueles marinheiros eram idólatras. Eles confiavam nos deuses de madeira, de pau, nos deuses de prata. Não, nós conhecemos e confiamos num Deus vivo. O nosso Deus é vivo, Ele está conosco em todo o tempo. Então, leve as suas preocupações, suas angústias, suas aflições, leve esse problema que você está enfrentando a Deus. Porque se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoará o pecado e nos purificará de toda injustiça. Se você batalhar na presença de Deus pelo seu casamento,
Deus vai te tirar dessa injustiça. Se você batalhar na presença de Deus, pela sua empresa, pelas suas finanças, pelo seu trabalho, Deus vai restaurar, vai prosperar você. Se você batalhar diante de Deus pela sua saúde, Deus vai te dar a vitória. O problema é que você ou nós, enfim, muitas vezes nós levamos nossos problemas para outras pessoas, levamos para os deuses estranhos, para os deuses que não podem fazer nada. Muitas vezes nós levamos para o parente, para o amigo, e não levamos para Deus, não perseveramos em Deus e entregamos o nosso cônjuge, o nosso casamento nas mãos do diabo. Entregamos as nossas finanças, as nossas empresas nas mãos do diabo. Entregamos nossos investimentos nas mãos do diabo. Porque aqui diz aqui, ó, no 5, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem no seu peso. Olha o tanto que eles perderam. Eles lançaram as suas cargas ao mar. Eles entregaram o jogo, eles foram lançando as suas riquezas, porque aquelas cargas certamente tinham muitas riquezas. Eles transportavam cargas preciosas. Talvez você esteja dessa maneira, meu amigo, minha amiga, lançando as suas cargas, lançando os seus tesouros, jogando fora, entregando nas mãos do diabo. Talvez você esteja aí deixando o diabo entrar e destruir sua família, porque você não está batalhando, porque você não está lutando, não está buscando diante de Deus a salvação, a restauração dos seus interesses. Talvez você está se acovardando por causa do medo. Mas o Senhor tem um livramento para você. O Senhor tem restauração para a sua vida. Então creia. Não deixe o medo atemorizar o seu coração. Não deixe a preocupação tomar o seu coração. Resista a esse medo, resista a essa preocupação, resista essa inquietação de querer levar as suas preocupações à frente, colocar a mão. Para com isso. Não coloque a sua mão onde Deus não mandou você colocar. Não fale das suas preocupações para pessoas que Deus não mandou você falar. Não busque os deuses deste mundo, as pessoas deste mundo. Não adianta. Busque o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é contigo para te ajudar. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Então, os marinheiros estavam jogando suas cargas no mar, enquanto Jonas estava dormindo. Tem muitas pessoas que é no extremo. Tem pessoas que levam tudo para os outros, né? Corre atrás e fala para a tia, fala para o tio, fala para o sobrinho, fala para o primo e sai falando para todo mundo. E tem outras pessoas que é o outro extremo, que dorme no meio da tempestade. Dorme enquanto tem um problema. É dorminhoco, ou seja, é relapso. É uma pessoa que está ali, não tem ação, não reage. Irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você precisa reagir para resolver esses problemas. Reaja, não aceite, se revolte com o mal que está destruindo a sua família, destruindo seus negócios. Se revolte com essa miséria, com essa pobreza. Se revolte com esses prejuízos que você está tomando. Se revolte com essa doença que está no seu corpo. E no nome de Jesus Cristo, manda embora. No nome de Jesus, manda o diabo sair da sua vida. Manda essa tempestade embora, esse vento embora. No nome de Jesus, você tem autoridade para se levantar. No nome de Jesus. Primeiramente, nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados. E depois, em seguida, nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade que foi nos concedida por Cristo Jesus ao derramar o seu sangue naquela cruz. Nós tomamos a autoridade de Cristo e ordenamos.
Vento forte, para. Tempestade, aquieta-te. Mar, se acalma. E as coisas voltam ao centro perfeito da vontade de Deus. Nós temos essa autoridade no nome de Jesus. O Senhor Jesus nos deu essa autoridade. Agora, se você ficar dormindo, se você ficar aceitando, se conformando com isso, tem pessoas que se conformam com a derrota, se conformam com a miséria, se conformam com a doença e fica ali prostrado, deitado, caído. Ei, em nome do Senhor Jesus, desperta-te, levanta-te e resplandeça a glória do Senhor. Resplandeça, porque a glória do Senhor está na sua vida. A glória de Deus, o poder de Deus está sobre ti. E você tem essa capacidade de falar: vento, se acalma, mar, se acalma. Você tem essa autoridade no mundo espiritual. Então você não fique dormindo. Desperta-te. Jonas estava dormindo. Pensa bem, gente. Os marinheiros ali perdendo as suas cargas, perdendo as suas preciosas cargas, e Jonas dormindo. O navio ali quase se quebrando e Jonas dormindo. Gente, isso é uma letargia muito grande. Essa é uma indiferença muito grande. É uma prostração terrível. É uma declaração. Isso aqui não é confiança, não. Eu tenho confiança, eu sou autoconfiante, vai dar tudo certo. Não, isso aí, meu irmão, isso não é confiança, não. Isso aí não é confiança. Isso aí é irresponsabilidade. Porque Deus mandou ele para uma direção, ele estava indo para outra direção, o problema se arrebentando e ele indiferente. Talvez você esteja assim. Deus no passado, recente, mandou você fazer algo e você não fez, e agora sua família está perecendo. Seus funcionários estão perecendo, seus familiares estão perecendo, todo mundo sofrendo, perdendo as suas cargas preciosas. Seu cônjuge sofrendo, seus funcionários, seus filhos, sua família sofrendo por causa desses problemas que você está enfrentando. E você vai entregar os pontos, você vai desistir, você vai cair nessa conversa dos deuses deste mundo, do diabo, que não adianta lutar, que ela não vai voltar, que ele não vai voltar. Que não adianta, que o mundo está em crise, que o mercado está em crise, não adianta investir, não adianta se esforçar. Você vai crer no diabo que está falando: não, essa doença aí não vai sair do seu corpo. Você vai acreditar no diabo? Porque os marinheiros incrédulos buscaram seus deuses, e os deuses deles nada puderam fazer por eles. E por isso eles lançaram suas cargas ao mar. Porque se eles tivessem buscado o Deus Todo-Poderoso, assim como Jesus fez com Pedro, naquele barco lá, Pedro, João e Tiago, que Jesus acalmou a tempestade, acalmou o mar, e eles ficaram espantados, e Jesus diz: homens de pouca fé, por que duvidastes? Então, se você crê no Senhor, o Senhor vai acalmar o mar. O Senhor vai colocar as coisas em ordem, na direção correta. O Senhor não vai deixar você perder as suas riquezas. O Senhor não vai deixar você perder o seu casamento, o seu cônjuge. Mas você precisa despertar e confiar em Deus. Você precisa batalhar essa luta. Você tem que lutar, meu amigo, minha amiga. Você tem que batalhar as suas guerras. Você tem que batalhar as suas pelejas. Não pode dormir, não pode se conformar. Você tem que lutar, porque senão vão vir outros desafios e você vai continuar fugindo e outros problemas vão te esmagar. Então, meu amigo, desperta-te, desperta-te. Primeira coisa, a arma mais poderosa para nós derrubarmos esse mal
agradarmos a Deus, para Deus retirar o vento, para Deus retirar essa tempestade, é o arrependimento, é a confissão de pecados. Jonas se arrependeu, Jonas confessou seus pecados. Os marinheiros viram que o problema, descobriram, né? Que o problema era Jonas. Jonas disse: eu sou o problema. Então me lance ao mar, porque Deus vai deixar vocês sossegados. Aí o marinheiro pegou Jonas e lançou no mar. Aí veio um grande peixe e engoliu Jonas. E levou ele para o fundo do mar. E ali Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Aí ele se arrependeu. Meu amigo, se Deus está te levando para esse sofrimento, se Deus está permitindo esse sofrimento, essa dor que você está sentindo agora, é porque Deus está tocando em você para que você se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos, para que você se arrependa das suas decisões erradas, das suas reações incorretas, para você se arrepender e mudar o seu caráter, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de sentir e de agir. Deus está permitindo que o seu cônjuge se aparte de você, para que você aprenda a ser um marido, uma esposa melhor. Deus está permitindo que a sua empresa, o seu trabalho, o seu emprego entre nessa crise, nessa ameaça, nessa dificuldade, para que você aprenda a ser um profissional melhor, ser um investidor melhor, ser uma pessoa mais entendida, buscar sabedoria, conhecimento, se aperfeiçoar. Se você está com esse problema aí de saúde, Deus está querendo despertar você para cuidar melhor da sua saúde, para valorizar a saúde que você tem, para não ficar levando essa vida devassa, destruindo o seu corpo com o pecado, destruindo o seu corpo com sedentarismo, a gula e tantas outras coisas mais. Então desperta-te. O Senhor está permitindo isso para que você venha entender, se autorresponsabilizar, confessar a Deus: Senhor, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, pequei contra a minha família, eu pequei, Senhor, transgredi a tua palavra, ouvi os teus conselhos, mas não quis obedecê-los, ouvi os teus estatutos, eu entendi os princípios do Senhor, mas eu quis quebrá-los, não quis obedecê-los, e hoje eu confesso, eu entendo que todas essas maldições, todas essas desgraças, toda essa miséria, tudo isso me sobreveio por causa do meu modo errado de agir. Deus se agrada quando quebrantamos o nosso coração diante dele, rasgamos o nosso coração diante de Deus. Deus se agrada quando nós nos arrependemos e passamos a agir de uma maneira mais humilde, de uma maneira mais humana, de uma maneira mais correta, mais santa, mais justa. Deus se alegra, irmãos. Deus se alegra, minha irmã, com a justiça. Talvez você é uma mulher rixosa, talvez você é um homem rancoroso, ranzinza. Talvez você seja uma pessoa egoísta, que só pensa em si próprio, ganancioso e egoísta, que pisa em todo mundo para saciar a sua sede de luxúria, saciar a sua sede para ostentar os bens deste mundo, para ter os bens deste mundo para ostentar. Talvez você estava colocando a sua força, a sua confiança na saúde que você tem, que você tinha. E Deus está tratando com você. Mas esse tratamento não é para destruição, é para restauração. Deus quer restaurar. Deus vai restaurar você se você se arrepender, orar. Assim como está escrito em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu amigo, se você se despertar
e se humilhar diante de Deus, orar a Deus e buscar a face de Deus, não dos homens, não das pessoas, não ficar correndo atrás do cônjuge, não ficar correndo atrás de conselho de um, de outro, não ficar buscando as coisas deste mundo, não, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos e mudar de direção, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de sentimento. Você precisa de mudar, meu amigo, minha amiga. Se você perdeu o seu casamento, se você perdeu a sua empresa, os seus negócios, seu emprego, você está perdendo a sua saúde, se você está em derrota, você precisa mudar, você precisa evoluir para reconquistar o seu casamento, reconquistar o seu cônjuge. Você precisa de mudança agora. Depois eu vou falar sobre isso, sobre essa mudança, como ela deve ser feita. Aí então o Senhor vai ouvir dos céus e vai perdoar o seu pecado e vai sarar a sua terra. Então o Senhor vai te perdoar e vai sarar as suas feridas. Mas se você ficar dormindo, se você ficar aí esperando que as coisas vão cair do céu, não, meu amigo, minha amiga, as coisas não vão cair do céu, não. Você tem que procurar mudança. Você tem que correr para mudar. Correr contra o tempo para mudar. Ser uma pessoa mais amorosa. Ser uma pessoa mais trabalhadora, mais produtiva. Ser uma pessoa que cuida da saúde. Que cuida do seu aspecto emocional, de tudo. Você precisa ser excelente em tudo, ser santo em tudo, procurar a viver uma vida digna, porque se você fizer como Jonas e fugir, daí só vai ter problema e derrota e fracasso. Não adianta, você vai entrar num relacionamento, meu marido, minha esposa me largou, vou entrar em outro relacionamento. Vai ser pior. E assim pior, e pior, e pior. Você precisa melhorar e reconquistar o seu cônjuge. Porque Deus te deu para você. O cônjuge é seu. Deus deu para você. Deus tem prosperidade para a sua vida. Deus tem paz para a sua vida. Deus tem um livramento para você. O Senhor diz que Ele tem um livramento. Então desperta-te. Porque o Senhor vai resplandecer a glória dele sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe você no nome de Jesus. Quero lhe pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, que nos ajuda demais. Inscreva-se no canal e você vai estar nos ajudando e Deus vai se agradar de você. Amém? Eu sou o pastor Júnior Alves e que Deus abençoe ricamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.